Oi, gente, aqui é a Pri, seja bem-vindo ao canal. Eu fiquei de entregar esse vídeo ontem, mas eu cheguei muito cansada bom, eu preferi escrever um pouquinho, organizar algumas coisas e fazer agora para vocês de manhã. Enquanto eu estava fazendo aqui as minhas coisas, eu estava assistindo alguns candidatos. A gente está em 2018, né? Véspera de eleição. E teve um candidato que que ele disparou um gatilho mental da similaridade que eu achei muito interessante e queria trazer para vocês. Ele dizia o seguinte: quando eu fui governador de determinado estado, eu me sentei com os servidores e a gente discutia a questão salarial. E eu entendo, afinal de contas, quem é que não quer ganhar mais um pouquinho? Tem sempre alguma coisinha que a gente quer comprar, que a gente quer gastar. Pronto, similaridade. Ele tá dizendo que assim, eu sou um pouco como você, eu gosto de gastar um pouquinho a mais, eu acho que as pessoas têm que ganhar mais para a gente poder ter um conforto para gastar. Por trás daquela frase dele, assim, ele tá dizendo isso, assim, para as pessoas: eu sou como você, similaridade, nós somos similares, eu te entendo. E aí, quem tá escutando fala: esse cara é como eu sou assim, eu sou essa pessoa que quer ganhar um pouquinho a mais, porque quer gastar um pouquinho, porque tem alguma coisinha que queira fazer, que queira melhorar. Bom, quem é brasileiro sabe, assim, isso está na cultura, né, entranhado aqui. A gente tem a cultura de gastar, né, a gente não tem a cultura de poupar. Então ele sabe que ele está falando para o público dele uma coisa que vai engajar com o público. E ele usou muito bem esse gatilho mental da similaridade para se conectar. Pronto, ali ele criou uma conexão, ele vem com um discurso assim, quando ele faz esse disparador, ele dá esse gatilho, a pessoa, opa, eu me conecto com isso. Então, é interessante tô só trazendo esse exemplo para vocês, mas assim, é importante a gente entender a força de um gatilho mental numa narrativa. Então ele vem contando uma história, nesses momentos a pessoa acorda e olha e se conecta ou não se conecta. Por isso que é bom, né, vir lá fazer o exercíciozinho lá que tá lá no e-book, ou enfim, já preparar isso na própria organização, assim, quais são as personas que vocês estão se comunicando na campanha, para justamente tratar ao máximo esses gatilhos e ser assertivo com quem você fala. Então, assim, eu vou trazer aqui, começando pela similaridade, que vem lá do princípio lá da afeição. A gente tem, por exemplo, como vocês poderiam fazer isso? Vocês poderiam conversar com uma doadora e pedir para que ela desse um depoimento. E aí, como é que ela poderia dar um depoimento se for uma campanha de captação, né? Como é que ela poderia dar um depoimento que engajasse, que se conectasse com quem está escutando? Então, suponhamos que o público alvo dessa campanha seja pessoas acima de 40 anos, da classe B, engajada com causas sociais, ou pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com vocês, mas que estão afastados e que são propensos a doar para causas sociais. Tem lá toda uma linha motivacional relacionada a resolver problemas sociais, a melhorar o mundo, enfim, a ideia de pertencimento. E aí, essa pessoa que vai falar, ela vai falar para esse público, né? Tô criando um exemplo. Ela vai falar para esse público. Quando ela falar para esse público, ele tem que se comunicar, ele tem que se conectar. Então, como é que a gente pode fazer isso de maneira, né, efetiva? Ela pode dizer: oi, meu nome é tal, meu nome é Joana, eu sou executiva, eu viajo bastante, não tenho muito tempo para estar aqui no dia a dia dessa organização, mas eu sou apaixonada por essa organização, então eu dou há muitos anos, ou eu dou há alguns anos, ou então assim, nos últimos anos eu venho doando, e é muito simples o processo. Eu dou, eles me mandam uma prestação de contas e eu vou acompanhando aqui, eu confio na gestão, eles são muito cuidadosos e eu vejo aqui os resultados. Eu acho assim uma organização apaixonante, então eu faço. O fato é que eu não tenho muito tempo, então a melhor maneira de eu resolver isso, assim, a solução que eu encontrei foi de doar. Quando ela fala isso, assim, desde o primeiro, aqui a gente montou né, ela tem um depoimento, mas assim, lá na primeira frase, quando ela fala assim: eu não tenho muito tempo, eu viajo bastante e a solução que eu encontrei foi doar.
Quando ela diz, para acompanhar a organização de perto, então quando ela diz isso, ela está se conectando com pessoas que viajam bastante, que gostam daquela organização, que gostam de causas e que não estão doando por alguma razão. E aí ela vem com a similaridade, assim, ou seja, a pessoa que está ouvindo fala, eu sou um pouco como ela, assim, ou eu poderia ser como ela, uma pessoa ocupada, uma pessoa que não tem tempo de ficar ali dentro de uma organização, mas que poderia doar e poderia receber a prestação de contas e acompanhar aí os feitos, e ok. A pessoa tem que se enxergar nisso. A similaridade tem esse poder. É claro que se vocês observarem ali na minha construção narrativa de depoimento, eu trago outros gatilhos, né? A integridade, quando eu falo. Eles me mandam uma prestação de contas, ou seja, eles estão me provando que eles estão investindo o dinheiro que eu estou doando de maneira adequada, e eu vejo os resultados, e eu também confio na gestão, uma gestão séria. Outra coisa, gatilho mental da confiabilidade, assim, ela confia na gestão, ela é uma doadora e ela se parece comigo, que estou assistindo. Então ela me traz aqui argumentos para que eu confie nessa organização. Então eu tenho aqui a similaridade, eu sou como ela. Então veja como foi importante eu me parecer com ela para eu poder receber as outras informações. Essa foi a abertura. Porque se é uma pessoa que eu não me conecto, eu vou ouvir, mas vai haver um distanciamento. Eu preciso me conectar e eu preciso estar olhando e falando, faz sentido. Eu sou como ela e eu poderia também doar. Outro ponto que ela traz que é muito importante é o gatilho mental da integridade, né? As organizações não governamentais, elas têm, assim, que trabalhar muito esse gatilho mental, trabalhar muito a integridade. Não adianta só dizer que é honesto, sabe? Tem que mostrar, a gente tem que mostrar o tempo inteiro que é íntegro, que faz as coisas com transparência, com clareza, né? Como é que a gente usa esses recursos, é fundamental. Tem até um amigo consultor, o Danilo Jungeres, ele fala muito isso, né? Da transparência e tal. Eu fiz uma videoaula para ele falando sobre como apresentar a sua prestação de contas nas redes sociais de forma criativa. Porque é muito importante apresentar essa prestação, ela vai trabalhar a integridade, e aí daqui a um ano, mas eu não tive conversão com essa campanha de prestação de contas, conversão em doação. Tudo bem, mas assim, durante o processo de relacionamento, essa pessoa já sabe que a sua organização é diferente das outras. Ela apresenta a prestação de contas, ela apresenta a organização por dentro. Isso traz a confiança. Um outro gatilho mental que eu também queria falar rapidinho com vocês é sobre a história. A história é um dos principais ativos que as organizações têm, se não o principal ativo, porque veja, você tem uma causa e tem várias organizações que atuam naquela causa, mas a história que aquela organização tem com a causa, como é que a organização começou, qual foi a trajetória, né? O que acontece, cada organização tem sua história, e saber explorar bem essa história, a forma como a gente narra, como conta essa história para os públicos, é um condicionante, assim, para saber se a gente vai agregar mais pessoas ou vai afastar, ou vai simplesmente não acrescentar em nada. A história, ela tem nós humanos, isso em qualquer lugar da humanidade, né, do planeta, assim, Hollywood sabe muito bem disso, sabe trabalhar muito bem isso. Nós temos a questão da história muito vinculada à nossa forma de ver o mundo. Então, isso está na nossa ancestralidade, assim, a gente passou, né, as informações elas foram passadas desde a época lá das cavernas, a gente tem essa passagem do conhecimento através da contação de histórias, né? A história é tão poderosa que as crianças amam histórias, né? Amam ouvir histórias, criança que é um ser cheio de energia para ouvir histórias, assim, boas histórias bem contadas, né? O storytelling é muito importante para você engajar as pessoas e trazer as pessoas para perto. O gatilho mental da história é justamente você começar, por exemplo, você pode usar uma pessoa que atua na organização, uma voluntária, ou falar de um próprio atendido, ou de uma própria história de transformação, ou da própria organização. Assim, eu gosto bastante de trabalhar as histórias da organização. Essa organização foi construída como? Como é que ela começou? Tem um herói aqui, ou tem uma heroína? Tem alguém que movimentou essa organização? Então vamos dar luz a isso. Então, por exemplo, Dona Vitória começou desde os 15 anos lá fazendo comida para distribuir para pessoas que moram nas ruas
do seu bairro, né? E ela sempre fazia isso, as pessoas reclamavam, mas era uma vocação, ela fazia isso por amor. Eu tenho ali em 2 ou 3 frases, eu tenho ali, a pessoa vai continuar a ler ou não. Como é que continua essa história? Como é que a Dona Vitória, o que aconteceu com a Dona Vitória? Quais foram os desdobramentos? Como é que a Dona Vitória, que era uma mocinha que distribuía sozinha comidas no bairro, como é que essa mocinha se transformou numa organização enorme que tem aí filiais pelo Brasil? Exemplo. Então, assim, como é que a gente sai desse estado até o outro? Isso, a gente trabalha muito bem isso na jornada do herói, eu vou falar disso em outros vídeos, mas eu quero dizer o seguinte, quando você não tem muito tempo, para você disparar uma comunicação que seja o gatilho mental da história, você tem 2 ou 3 frases para engajar. Ou essa pessoa vem para ouvir a história da Dona Vitória, ou ela não vem. Então, usar o gatilho mental da história, sabendo que está usando ele, é também condicionante, assim, para fazer uma boa campanha. Então é isso, gente. Eu falei hoje o gatilho, falei da história, falei da similaridade, falei da integridade, né? E o que mais? Vamos falar mais de então vamos falar da participação. A participação, acho que eu já mencionei em outros vídeos, mas trazendo um exemplo aqui para vocês. Assim, as organizações não governamentais, elas fazem muitos eventos, assim, de modo geral, encontros, festas, eventos, né, grandes, assim, de captação, fazem os seus movimentos de união, né, de confraternização e de convocação. Esses eventos são ótimas oportunidades para a gente construir relacionamentos estáveis, né, consistentes, assim, né, fazer um evento e deixar para lá. A ideia é justamente usar esses eventos para poder conectar com o próximo ponto de união. Então, entre um ponto e outro ponto, entre um evento e outro, tem que haver um relacionamento. E para a gente poder manter esse relacionamento assim, de maneira que seja interessante, não seja chata para nenhuma das partes, seja legal, é fundamental usar o gatilho mental da participação. Então, uma forma de fazer isso é convocar as pessoas que participam da organização a participarem, criar um grupo, por exemplo, no Facebook e participarem. Olha, gente, que interessante, o que vocês acham disso? Criar algumas enquetes. As pessoas vão começar, então assim, o que vocês acham da nossa ONG ter a partir de agora, sei lá, não ter mais copo descartável? O que vocês acham de... Quando você começa a fazer essas convocações públicas, as pessoas começam a participar. Essas perguntas, essas convocações, ou então o que vocês acham do nosso próximo evento ser desse jeito, ou ter esse tema? Muitos já fazem isso, mas assim, fazer isso sabendo que isso é um gatilho mental e que isso é um disparador que vai fazer com que as pessoas que participaram daquele momento ou que participaram daquele evento venham com você em alta consistência até o próximo momento de união, é importante para você poder orquestrar aí as suas campanhas. Então, numa campanha, por exemplo, de branding, que você quer mostrar como é que é a experiência por dentro, você pode solicitar isso para quem está te assistindo, para quem já participa. Assim, gente, agora a gente vai mostrar um pouco sobre como é que é o nosso dia a dia da organização e quem já foi aqui quem já participou, quem já veio aqui na organização, quem já passou um dia aqui com a gente, diz ou enfim, isso cabe para um canal como o Instagram, por exemplo. E aí as pessoas começam a participar, começam a comentar. Eu fui, foi muito legal, a gente viveu isso, ou viveu aquilo. Então é isso, assim, a participação é fazer com que as outras pessoas se sintam pertencentes. A gente sempre tende a gostar mais ou a ter uma preferência por aquilo que a gente também constrói. Tá certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês aproveitem. Eu vou falar mais sobre gatilhos mentais. E, bom, nos vemos no próximo.